começo, para mim trazer os meninos, eu tinha um carro grande, e nós íamos lá na fábrica de sorvete deles, lá no Brooklyn. Era sorvete de topo, caríssimo. E ele fazia os meninos tomar sorvete quanto quisesse. O rapaz da acompanhagem mandava caixas de sorvete, caixas. E a molecada vinha para comer. E aí foram entrando nos escoteiro. Porque ninguém sabia o que era escoteiro. Ninguém sabia. E aí fundamos, já estava fundado, nós levantamos o grupo tinha batido coluna. Já estava pronta a papelada. Quando eu fui fazer, era lá na Praça da Árvore, a sede. Cheguei lá e falaram, não, já tem um grupo lá no Taboão que tá liquidado, tá parado lá, não tem ninguém, você toca aquilo lá que já está feito. Tivemos muita coisa. E continuam tendo.
Esse bravo é pra você.